Dando continuidade aos trabalhos, vamos chamar a mesa 7, cujo tema é assistência social, benefícios e serviços em tempos de crise econômica. Doutora Fernanda Dutra Pintiaro. Doutora Fernanda é defensora pública do Estado de São Paulo, coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Direitos dos Idosos e da Pessoa com Deficiência. Doutora Bibiana Graef. Doutora Bibiana possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Direito Ambiental pela Universidade de Paris, e doutorado em Direito pela mesma universidade e pela Universidade do Rio Grande do Sul, correto? Em regime de cotutela. A tese de doutorado abordou a gestão de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em direito comparado no Brasil e na França e recebeu a menção... Pode... Ela leciona, entre outras disciplinas, na graduação em Gerontologia, Direitos Humanos e Envelhecimento, atuando igualmente nas áreas do direito ambiental e do direito internacional público. É membro do corpo docente do programa de pós-graduação em Gerontologia da USP. É membro do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da USP. É responsável pelo convênio de cooperação entre a USP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para atividades de estágio de estudantes de gerontologia nesta instituição. Foi professora visitante da Faculdade de Direito da Universidade da Bretanha. Enfim. Responsável pelo projeto da FAPESP. Com a palavra. Bem, boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do Felipe, a esse convite. Sempre é um prazer estar nessa casa, que eu acho que é a casa da população, né? Que representa, nesse momento, um foro muito importante diante dos retrocessos, né, que a gente vem assistindo silenciosamente no Estado brasileiro. Então, antes de mais nada, eu gostaria de felicitar os organizadores desse evento, porque ele se faz muito necessário nesse momento. Eu vou falar sobre assistência social e, inicialmente, até eu hesitei um pouco em aceitar o convite, no sentido de que não é um tema que tem sido um dos meus focos de pesquisa, né? E também o meu olhar passa muito pela questão da gerontologia, né? Onde eu tenho atuado mais efetivamente atualmente. Então, já de início, eu quero situar que as minhas reflexões aqui vão estar ilustradas na questão do tratamento da assistência social à velhice, né? Então, com esse olhar e também com um olhar de observação empírica, porque eu tenho acompanhado os estudantes de gerontologia da USP em campos de estágio, e muitos deles são campos de serviços prestados no âmbito da assistência social no município de São Paulo. Então, é com esse olhar empírico e focado nas questões do idoso que eu vou compartilhar com vocês algumas breves reflexões. E antes de mais nada também, vou pedir desculpas, porque ao término da minha fala vou me ausentar correndo, pois ainda pego um voo hoje à noite. Bom, a minha fala, então, vai ter duas partes. Na primeira parte, eu proponho uma reflexão geral sobre o que é a assistência social, né, e a quem ela se destina.
E na segunda parte eu vou ilustrar, né, a minha proposta exposta na parte 1 com alguns temas específicos, ilustrações específicas com as questões do idoso. Bom, então, a essa primeira pergunta, o que é a assistência social, a minha primeira vontade é afirmar que se trata do primo pobre do tripé da Seguridade Social, né, que foi assegurado e afirmado enquanto um conjunto de ações articuladas, né, que deveriam existir entre a saúde, a previdência e a assistência social. Né? É o primo pobre e o nosso foco com relação à assistência social ainda é, ao meu ver, erroneamente, muito pautado na questão da pobreza econômica, né, financeira, como o principal fator, né, de identificação do risco e da vulnerabilidade social. Então, se as origens, historicamente, quando a gente remonta, né, no tempo, de onde vem a assistência social, como é que ela acaba, somente no final do século XX, no Brasil, a se configurar, né, enquanto serviço público, enquanto direito do cidadão, a gente sabe que nas origens a assistência era vista como caridade, né, como era exercida como caridade e no âmbito, então, de entidades religiosas, enfim, né, era uma questão da qual o Estado não se responsabilizava. Assim como era a relação do Estado em geral com a velhice. Né? A velhice era uma questão de ordem privada, familiar. E ao longo do século XX, a gente vê uma transformação onde as questões do envelhecimento e da velhice se tornam uma preocupação de Estado e se tornam política pública. Né? E sendo esse primo pobre do tripé, a assistência social é também, talvez, a mais desconhecida, o mais desconhecido dos três eixos que sustentam a Seguridade Social. Né? Desconhecida por nós, juristas, a começar pela nossa formação acadêmica, né? Eu me recordo dos meus anos de faculdade de não ter realmente, talvez em nenhum momento, estudado, né? Lido, enfim, me voltado a essa questão da assistência social. Então, a gente tem uma defasagem já de formação com relação a essa área. Nós estávamos comentando aqui com a Fernanda, né, que quando a gente pensa, então, em alguém que possa falar com autoridade sobre assistência social, a gente quase sempre vai querer recorrer a alguém da área do serviço social, né? Tamanho é esse distanciamento entre nós, juristas, e esse tema. E primo pobre também a gente verifica em termos de publicações, né? Se a gente vai olhar o que há de produção acadêmica, científica, na área do direito, sobre saúde, ou sobre a previdência, a aposentadoria, e se a gente compara com o que existe sobre assistência social, é realmente gritante. Né? Então, existe um desconhecimento acerca da assistência social, que eu acho que é um primeiro ponto muito importante de ser tratado. A gente não sabe, a gente ouve muito falar de SUS, né? Mas o SUAS é realmente um termo não tão familiar nem para profissionais, nem para a população em geral, né? Então, a assistência social se organiza no Brasil também num sistema único de assistência social, que também visa a uma universalização, né? E eu lembro de uma pesquisa desenvolvida no sul do Brasil, que, a respeito do SUS,
questionou a médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, sobre se eles eram usuários do SUS, né? E aí um elevado índice das respostas era no sentido de que as pessoas não se identificavam como usuários do SUS, né? Ora, se a gente pensa concretamente, não tem uma só pessoa nessa sala que não seja usuária do SUS. E diariamente, né? Nós usamos o SUS, somos todos usuários do SUS. E sequer os profissionais da saúde têm consciência disso, que na vigilância sanitária, que quando estamos comprando qualquer coisa num supermercado, num mercadinho, estamos sendo usuários do SUS, né? Que o SUS é muito mais amplo do que a unidade básica de saúde. Bom, agora eu pergunto, né, e me questiono, e quem é o usuário do SUAS? Né? Quem é o usuário da assistência social? E aí me parece que existe ainda no senso comum e nas mentalidades essa cultura de imaginar o usuário da assistência social como aquela pessoa com baixa escolaridade, aquela pessoa sem recursos econômicos, né? Aquela pessoa em situação de rua, enfim. Mas nós, enfim, classe média, enxergamos talvez com certa distância, né? O SUAS, a assistência social, não é para mim, né? Qual é o impacto que a assistência social tem na minha vida, né? Por que investir recursos, né? Enfim, como é que eu crio empatia, como é que eu enxergo a importância da assistência social, se a assistência social parece algo distante da minha realidade, ou da minha realidade mais próxima, ou enfim, né? Ou se aquele que vai precisar da assistência social é alguém que, por circunstâncias X ou Y, chegou naquela situação, e como, né? Como é que a gente julga, como é que a gente vê esse usuário, né? Bom, então, aí eu quero lembrar que esse desconhecimento do SUAS, me parece, por observação do campo, pelo menos nos equipamentos aqui em São Paulo, dos quais eu tive contato, que é um desconhecimento do usuário também. Porque se a gente vai num centro de acolhida para pessoas em situação de rua, se a gente vai num núcleo de convivência de idosos, me parece que as pessoas não têm o entendimento de que aquele serviço é um serviço que está no âmbito da assistência social e o que é a assistência social. E um exemplo disso é quando a gente vê a questão do BPC, do benefício de prestação continuada, né? Essa alocação social, né, prevista na Constituição e na Lei Orgânica de Assistência Social, que concede um salário mínimo a pessoas com deficiência e idosos a partir de 65 anos, a partir de alguns critérios, né? Pois bem, quando a gente vê os idosos que passam a ter o recurso, que passam a ter o acesso ao serviço, o que eles verbalizam? Eu aposentei, né? Então, assim, é muito comum haver esse entendimento, essa confusão de que aquilo ali é um benefício, é uma forma de aposentadoria. Então, desconhecimento. E o segundo ponto a partir desse desconhecimento, a quem o SUAS se destina? A quem a assistência social se destina? Segundo o artigo 203 da Constituição, a quem dele necessitar, a quem dela necessitar, né? Então, a assistência social se destina a quem dela necessitar. E isso pode ser qualquer um de nós, né? Em qualquer tempo na vida. Bom, segundo ponto da minha fala, então, alguns exemplos, né? O SUAS se estrutura, então, em níveis de proteção, né, de acordo com o grau de complexidade, né, das questões. E sempre trabalhando com um parâmetro de risco e vulnerabilidade social
que é um conceito que vai além da questão econômica e da questão da escolaridade, né? Então, a gente poderia pensar nesses dois níveis de atenção. Então, uma proteção social dita básica, que vai trabalhar com uma baixa complexidade, e uma proteção social especial, que se volta a questões de alta complexidade, né? E quando a gente pensa na tipificação dos serviços nesses dois níveis de atenção, especificamente na questão dos idosos, eu queria situar no bairro de Pinheiros, por exemplo, né, que é um bairro em São Paulo com um alto percentual de moradores idosos, né, um dos bairros que tem um dos maiores percentuais de idosos, né, e é necessário se pensar em assistência social para idosos no bairro de Pinheiros? Aí nós temos 2 núcleos de convivência de idosos no bairro de Pinheiros. E os alunos de gerontologia foram chamados a fazer um trabalho no bairro para refletir sobre a importância e reafirmar a importância ou não daqueles equipamentos naquela localidade, né? Então, investimento de recursos. E um dos critérios de avaliação que esses serviços e os gestores sempre têm que responder, né, nos relatórios, prestando essas informações, é quantos dos usuários do serviço fazem uso de benefícios, né, e ajudas sociais, como o BPC, por exemplo. E esse é um critério de avaliação que sempre acaba ficando meio desconectado ali naquele contexto, né? Que os gestores não têm o que preencher ali, não tem efetivamente muitos idosos que morem ali em Pinheiros, que façam uso desses serviços, que façam uso de ajudas sociais e benefícios e tal. E aí é a questão que entra o aspecto da vulnerabilidade relacional, né? A vulnerabilidade relacional que é levada em conta e que é incorporada pelos profissionais, né, que compõem a administração pública, inclusive esse olhar ampliado do risco e da vulnerabilidade social, incluindo as situações de isolamento das pessoas idosas, né? Então, qual é a vulnerabilidade, a importância, a necessidade de um equipamento de atenção social básica nesse local? É porque muitos idosos ali se encontram morando sozinhos, né, com relações familiares rompidas, fragilizadas ou inexistentes, né? E aí a gente tem que pensar nessa mudança nossa das famílias, da sociedade, quer dizer, o quanto essa questão das relações familiares, não diria nem rompidas e fragilizadas, mas até inexistentes, né? Quantos de nós não teremos filhos ou teremos poucos filhos, né? Como ficará essa nossa rede de suporte social, informal, familiar, né? E quando a rede social, informal, familiar falha, ou é inexistente, ou é fragilizada, o que tem que segurar? A rede formal, né? De profissionais, enfim, que atuam, né, nessa atenção. A gente tem um exemplo muito emblemático dessa questão da vulnerabilidade social, com um caso na França de 2003, de uma onda de calor muito acentuada em agosto de 2003, que provocou uma tragédia silenciosa também, que foi a morte de 16 mil idosos, né, na França, que só se percebeu pelas estatísticas depois, né, do mês esse. E se analisou lá que isso ocorreu justamente por essa vulnerabilidade, por essa questão de isolamento dos idosos, né,
cujas famílias, residindo sozinhos, e as redes formais também diminuídas naquele momento de férias, com muitos profissionais em férias, e esses idosos, muitos deles morreram em casa, né? Enfim. E então, esse exemplo com relação à baixa complexidade, à proteção social básica, porque a gente tende a enxergar as coisas através do foco principal da vulnerabilidade econômica, né? Inclusive na assistência social. Mas, ora, se a gente não conseguiu sequer confirmar, né, esse entendimento, esse tratamento da assistência social como um direito de forma mais ampla a toda pessoa que dela necessitar, o que virá a acontecer nesse contexto de crise econômica, né? Que eu gosto de colocar entre aspas, porque não sou economista. Existem trabalhos de economistas que contestam, por exemplo, a crise financeira da Previdência, como o trabalho de uma colega da Universidade do Rio de Janeiro, que traz toda essa questão. Eu não vou entrar nesse âmbito, mas, bom, em face de uma crise econômica, sem falar da crise política, da crise institucional, enfim, da crise moral que assola o nosso país, né, nesse momento. Então, o que sobra para esse primo pobre, né? Será que então é voltar à condição de reduzir o nosso olhar sobre a assistência social a uma questão, é a volta da caridade, né? É a volta da restrição de algo que deveria ser universalizado? Enfim. O segundo ponto, com relação à proteção social especial, para casos de mais alta complexidade, eu vou trazer uma reflexão sobre o Centro de Acolhida para Pessoas Idosas em Situação de Rua, né? Que é um equipamento, nós temos 7 na cidade de São Paulo, e é onde eu pude ter mais contato com os meus estagiários. E eu percebi, ao começar a desenvolver um trabalho nesse equipamento, que a transformação do meu próprio olhar, enquanto docente, enquanto cidadã, tendo contato com esse serviço, com essa realidade e com as pessoas que faziam uso desse serviço. E eu, sinceramente, percebi que eu só consegui começar a desenvolver um trabalho mais efetivo naquele local no dia que eu compreendi, que eu realmente incorporei a percepção de que aquele serviço poderia ser um serviço para mim no futuro ou em alguma circunstância. Então, no dia em que eu entendi, depois de ter ouvido muitas histórias ali dentro, das mais diversas e heterogêneas percursos de pessoas, né, que eu encontrei naquela situação, professores, universitários, piloto de avião, pessoas de várias nacionalidades, pessoas, enfim, com perfis que foram, né, parar naquele serviço, estão naquela circunstância temporariamente, ou pelas mais diversas razões e percursos de vida variados. O dia que eu realmente compreendi que qualquer pessoa, mas realmente qualquer pessoa, que aquele local pode ser um local de destino para algum parente, para um amigo, enfim, para qualquer pessoa, porque diante das fatalidades, né, e das circunstâncias da vida, a gente não sabe nosso grau de resiliência, cada um tem um, enfim. E eu acho que esse entendimento acerca não só desse equipamento, mas como todos os benefícios ou serviços da assistência social é muito importante. Mas a gente não cria essa empatia, a gente não cria essa relação,
porque a gente não tem conhecimento. São serviços que passam pouco, seja na imprensa, seja nas formas de acesso à educação, à informação que a gente tem, nós não temos contato, né? Então, nós não criamos esse entendimento com relação à importância desse serviço e o quanto isso nos toca, né, e pode caber a qualquer um de nós. E, por fim, eu quero falar da questão do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, né? Esse benefício que, num ranking de países para melhor envelhecer, que foi publicado pela Help Age International, uma ONG internacional que trabalha nas questões do envelhecimento, o Brasil, há alguns anos atrás, quando eu vi, estava até relativamente bem situado nesse ranking. E uma das razões, uma das explicações era porque o Brasil tinha implementado uma ajuda social, um benefício social para a velhice, né, baseada no salário mínimo, enfim, e isso já com relação a outros países nos colocava numa posição intermediária nesse ranking. A gente tem agora um risco sério, né, de retrocesso, porque a reforma da Previdência, então, agora de acordo com a última versão do substitutivo, traria a questão de um aumento da idade de 65 para 68 anos, né? Eu quero falar de dois pontos que eram duas reivindicações que vinham saindo das conferências de idosos municipais que são realizadas, né, periodicamente no âmbito dos municípios, do Estado e a Conferência Nacional, que iam no sentido oposto do que o que a gente está vendo aqui. Quer dizer, as reivindicações vão no sentido da ampliação do acesso, a necessidade de ampliação, seja pelo corte de renda, que é critério para acesso ao benefício, seja pela idade de acesso a esse benefício, né? Então, com relação ao corte de renda, como muitos devem saber, a lei, a LOAS, estabelece a questão de 1/4 do salário mínimo per capita na unidade familiar. Isso significa o quê? Que uma pessoa que receba um salário mínimo, viva com 2 filhos e a mãe, né? Uma família que viva com um salário mínimo nessas condições, 4 pessoas, essa idosa ou esse idoso, integrante dessa família, não teria, né, nesse critério da lei, acesso ao BPC. Então, a gente pensa 4 pessoas vivendo com um salário mínimo. Bom, o STF, em 2013, teve a ocasião de se pronunciar, mudando um entendimento, né, no sentido de que esse critério seria inconstitucional, né, e estaria inadequado, defasado, para se avaliar o grau de pobreza, né, inclusive comparando-se com outros benefícios assistenciais que têm outros parâmetros. E considerou que seria, então, meio salário mínimo o critério de corte, né? Só que essa manifestação do STF se dá num controle difuso de constitucionalidade, é uma apreciação incidental, e não atinge, então, a norma em abstrato, e o INSS segue, né, seguiu, então, interpretando 1/4 do salário mínimo. Com relação à idade, então, o que se pretende na reforma agora, o risco é essa questão de elevação para 68 anos. Eu queria trazer 2 exemplos do direito comparado dos Estados Unidos e França. Tá? Estados Unidos tem um benefício similar, né, ao nosso BPC, que é o SSI, né, que é prestado a todo americano residente no país e, inclusive, alguns estrangeiros, né, e refugiados, enfim, com uma situação regularizada nos Estados Unidos, também
se reconhece a possibilidade, a partir de alguns critérios, de acesso a esse benefício voltado à questão da velhice, né? Tem um corte de renda, né? E a diferença com relação ao nosso BPC é que esse benefício ele pode ser ajustado, ele não vai ser igual para toda pessoa, ele vai ser apreciado caso a caso e mês a mês, porque ele é apreciado com relação à renda de 2 meses atrás. Então, ele é permanentemente reavaliado e num mês a pessoa pode ter recebido, sei lá, $300 e no outro ela pode receber $50, tá? Mas a questão, o ponto que eu quero trazer aqui é a idade de acesso a esse benefício, né? A idade de acesso a esse benefício é 65 anos nos Estados Unidos, né, que é um país mais envelhecido, um país que tem uma expectativa de vida, né, mais elevada que no Brasil, e que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, se entende a definição de velhice nos países ditos desenvolvidos a partir dos 65 anos. Ou seja, a gente tem uma coincidência entre a definição de idoso e a idade a partir da qual a pessoa pode pretender ser beneficiária dessa alocação social. O mesmo ocorre na França, tá? A França também, sem contar nos Estados Unidos, que além desse benefício, existem outros. Existe uma alocação complementar de alimentos, né, de alimentar mesmo, e, enfim, outras ajudas, né, que nós não temos equivalente aqui no Brasil. Na França, é a ASPA, a sigla, ela também é concedida a partir de um critério de 65 anos, ou seja, a mesma coincidência, idoso, definição, embora na França não haja uma definição na lei de pessoa idosa como nós temos no Brasil, esse entendimento geral de que a velhice começa aos 65 anos, né? E mais, na França, além dessa ajuda, né, que é outorgada a partir de critérios econômicos, existe uma outra muito importante, que é a APA, que é uma alocação em função do grau de dependência da pessoa, tá? Então, ela é uma complementação para pessoas que não tenham mais autonomia ou independência funcional e que vão precisar de um cuidador ou que vão precisar de alguém para ajudar a realizar algumas tarefas ou mesmo limpar a casa, né? E aí ela também é calculada proporcionalmente ao grau de dependência da pessoa. Mas o que eu quero destacar dessa alocação é que ela se baseia na idade de 60 anos. A partir de 60 anos, o idoso na França, então, pode pretender, enfim, a esse auxílio, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Em aumentando a idade no Brasil para 68 anos, nós estaremos, inclusive, desconformes à definição de idoso que está prevista na Convenção Interamericana dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, recentemente adotada no âmbito da OEA, do Sistema Interamericano, em 2015, né? A qual nós assinamos, mas ainda não ratificamos, mas ela já está em vigor entre os nossos países vizinhos que já a ratificaram. E esse importante tratado, né, para o qual a gente deve prestar muita atenção, e eu convido a todos a uma mobilização importante, né, para que a gente batalhe por essa ratificação. Ela traz uma definição de idoso que limita para os países signatários a idade máxima de 65 anos. Né? E ela traz, inclusive, nos seus dispositivos, essa questão da assistência ao idoso, né? A necessidade de haver alguma assistência social. Então, concluindo a minha fala,
eu queria dizer que tudo isso acontece num contexto cultural, me parece, de reprivatização da velhice, né? No caso, para trazer um conceito da antropóloga Gita Debert, que significa o quê? Ela constata esse processo de reprivatização na transição do século XX ao século XXI, que é atribuir ao indivíduo a responsabilidade pelas mazelas, ou, enfim, coisas, uma velhice bem-sucedida ou mal-sucedida, às escolhas, ao preparo da pessoa ao longo da vida. Então, essa tendência de se enxergar a velhice bem-sucedida ou mal-sucedida a partir do olhar da responsabilidade individual, né? A pessoa se preparou, enfim, como ela cuidou da sua saúde, praticou esportes, não praticou, etc., né? Esquecendo-se da responsabilidade pública, né? Nesse sentido. E de que todo o avanço, de que toda a construção das políticas, dos direitos humanos, foi a de se enxergar, ao final do século XX, que o amparo à velhice é uma responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, como é previsto na nossa Constituição, no artigo 230. Né? Então, eu acho que a questão que a gente tem que se fazer é que modelo, né? Que modelo de Estado, que modelo de sociedade, né? E se a gente caminha, então, no sentido de um desmonte, de uma diminuição, de uma restrição de acesso por escolhas e por questões econômicas e prioridades, né? Então, significa o quê? Que seria, então, a volta à caridade, a solução. É esse o caminho que nós, enquanto sociedade, achamos, já que se o Estado é falho, se o Estado tem que ser mínimo, se o Estado diminui, então isso passa a ser responsabilidade de quem? Ou responsabilidade ou benevolar, né? Caridade. Então, com isso, eu encerro a minha fala e agradeço a atenção de todos. Não sei se temos tempo para alguma discussão ou se não... Acho que seria legal. Né? Você tem mais uns 5 minutos? Eu me perdi um pouquinho do meu tempo aqui, confesso. Não sei se mais por... rapidamente, talvez seja. Sim. Eu quero fazer uma pergunta. Não precisa de microfone. Eu não sei se eu vou... Eu não sei se eu vou antecipar alguma parte da fala da Fernanda. Eu te mato. Não, mas aí você aproveita, deixa e... É porque eu, sinceramente, não me lembro se a gente chegou nesse ponto da última vez que discutimos assistência social. Pode ser que sim, e aí você vai arrebentar a boca do balão aí. Mas a gente discutindo aqui, né, enfim, os direitos econômicos, sociais e culturais, a progressividade, as restrições possíveis, um dos primeiros discursos que vem à mente, aí eu acho que ele merece uma reflexão maior do que simplesmente a gente adotar quer dizer, talvez hoje seja o que tem, né? Mas adotar o discurso de mínimo existencial, né? O mínimo existencial é um conceito que é interessante do ponto de vista de uma defesa por redução de danos, eu acho, a direitos econômicos, sociais e culturais, mas talvez num campo de direito à progressividade e a efetivação mínima de todos os direitos econômicos e sociais talvez não seja. Eu fiquei pensando durante a tua fala, professora, se a gente não conseguiria lidar, e aí eu não sei se é ou não a melhor forma, também vale uma reflexão, com assistência social como talvez o mínimo do mínimo, né? O último limite da dignidade, né? Enfim, talvez não seja a visão, não deva ser pura e simplesmente pelo ponto de vista econômico, acho brilhante, né? A análise das vulnerabilidades, mas ela estaria aí, enfim,
qual seria... Essa é uma estratégia para tratar do tema? Como é que a senhora acha que esses conceitos se relacionam? Eu me preocupo muito do impacto da fragilização. Bom, ela vai, efetivamente, as reformas, né, que a gente tem assistido, enfim, tem atingido todos os direitos sociais, né? Mas eu me preocupo muito, né, na questão assim, de que realmente se sobra muito pouco de investimentos e tal nessa área da assistência social, né? O que a gente vai assistir pela frente, né? O que isso vai repercutir na saúde, quer dizer, das pessoas, né? Se nós não temos então mais um benefício, né, que dê uma segurada, quer dizer, como é que as pessoas vão se virar concretamente, né? Eu fico realmente pensando algumas coisas que a gente já começa a ver um pouco do desenho dessa nova forma de reorganização econômica, quer dizer, de aposentados, pessoas fazendo 1001 atividades e Ubers que a gente vê por aí que passam 24 horas, né, trabalhando às vezes. E, quer dizer, o que isso vai trazer a médio prazo em termos de impacto na saúde, né, e como uma bola de neve nos outros âmbitos todos, né? E quem é que vai dar conta disso? Porque, tudo parece levar à ideia da privatização, né? A privatização os seguros, né? Então, dentro daquele âmbito que cabe a prevenção, a responsabilidade individual, enfim. Mas a gente assiste esse processo num país como o Brasil, que não chegou a construir o Estado social, né? Welfare State. Então, é isso que é grave. O que é grave é que a gente tem ainda níveis na educação, né, gravíssimos. 90% de analfabetismo funcional, né? Tem autores que apontam nessa realidade que essas coisas acontecem. Então, quer dizer, eu acho que o fato das pessoas não terem consciência, porque esse mínimo existencial daí não é visto como direito pelas pessoas, né? As pessoas que hoje fazem uso da assistência social ainda se colocam, muitas vezes eu vejo nesses albergues ou nas questões, quer dizer, na própria relação entre funcionário, entre gestão e equipamento, quer dizer, como, eu tenho que dar graças a Deus que eu consegui isso aqui, é uma boa ação, né? Ainda é visto como algo assim, quer dizer, então, o mínimo existencial não é visto como direito, né? Está no âmbito da responsabilidade individual. E me parece que a gente avança rumo a uma sociedade que elimina, né? Que passa pela lógica da responsabilização dos processos das famílias, dos indivíduos, da questão, e aqueles que não deram conta, não se encaixaram, não fizeram o mínimo, por ter o mínimo, eles, né? Então, eu peço desculpas e tenho que me ausentar, infelizmente, porque gostaria muito de assistir a sua fala. Quero aproveitar para agradecer de novo, professora, a tua vinda e essa fala que realmente isso foi uma opção quando você falou da escolha, né, e a gente busca a doutrina e etc. De fato, há poucas pessoas no direito, e aí eu, talvez fazendo um contraponto para a sua própria colocação de um temor inicial, para mim é uma das primeiras referências que vem à cabeça quando a gente pensa nessa área que, de novo, quem cuida dos pobres talvez seja quem tem que, né, quem cuida dos pobres, quem cuida dos seus interesses no âmbito jurídico, né, quem lida diretamente com essas questões talvez seja quem precisa puxar no debate. Muito obrigado.